Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Por Outro Lado. Nesse vídeo, eu gostaria de trazer uma ideia que me acompanha em certos questionamentos já há algum tempo. A questão da arte como uma reivindicação do ser. O que eu quero dizer quando eu digo que a arte ela é uma reivindicação do ser? A arte traz alguns posicionamentos que me interessam bastante enquanto trabalho de linguagens artísticas, enquanto pensamento de um posicionamento da onde se encontra o papel artístico dentro de uma cultura. Nos meus estudos, eu sempre tentei posicionar e tentar entender um pouco sobre como o diálogo das linguagens artísticas acontece no construto do ser humano, não como uma instituição ou como um fenômeno que esteja à parte da nossa constituição do ser. Como se a arte fosse apenas para uma apreciação de uma beleza ou apenas no sentido de você presenciar algo bonito que te eleva. Mas a arte ela consegue ser maior do que isso, ela é maior do que isso. Tendo em vista esse incômodo, esse pensamento, tentei construir alguma ideia para tentar posicionar aonde a arte se relaciona com a cultura e por que isso está nas entranhas do ser humano. Isso não é algo que é externo a nós. Não é uma função artística essa de fruir a beleza e ser algo externo, né? Mas algo que constitui inclusive uma política, que constitui inclusive o nosso pensamento ético, o nosso tratar com os outros. Acreditando nesse sentido e seguindo esse caminho, fui buscar entender um pouco desse processo. E eu sistematizei um pensamento, queria trazer aqui para vocês nesse vídeo para a gente começar a pensar talvez em um debate que abrisse um campo para entender a função do artista dentro da cultura e como a arte tem a potência da linguagem para transformar muitas questões. Bem, como um comparativo, queria pensar no objeto artístico enquanto fruição da beleza num ponto externo. Eu acho que a gente tem, pelo que eu entendo, pelo que eu tenho visto, um entendimento que a arte funciona mais ou menos por aí, em que você limita o entendimento artístico a uma praxis, a uma prática que você vai fazer relativa à linguagem visual que você pretende ter. Um bom desenho, nesse pensamento, seria um desenho mais realista e um desenho que vai impressionar as pessoas pela técnica que ele é desenvolto. Uma boa pintura é uma pintura mais realista que impressiona as pessoas quando elas olham e pensam, nossa, só falta respirar. Essas questões são questões que ouço há algum tempo trabalhando com artes. A busca por uma representação imagética ou a busca por uma representação que ganhe os olhos da cultura no sentido de tentar trazer a linguagem mais próximo do real para que atinja o ideal que a cultura imagina ser arte. Esse não é um grande problema, eu acho que esse é, na verdade, o estruturante do pensamento cultural relativo às artes. Mas essa justificativa nunca me pareceu suficiente diante da estética e diante da arte. Buscando o pensamento de educação, eu comecei a entender como o pensamento estético pode contribuir para muito além desses objetos artísticos. Porque trabalhar com a técnica é extremamente importante, desde que a técnica ampare algo, e esse algo é a criação, para trazer a sua linguagem e a sua subjetividade para a cultura. Nesse ponto eu posso trazer alguns pensadores que apoiam esse conceito. O próprio Freud. Freud é o pai da psicanálise, quem criou, quem percebeu o movimento da cultura e sistematizou isso num tratamento chamado psicanálise. Freud instaura a questão do pensamento artístico como a possibilidade do artista de passear por outros caminhos que não estão ligados à lógica da cultura e, passeando por ali, trazer de volta deste passeio um objeto artístico, oferecendo para a contemplação, para o debate, enfim, trazendo um objeto que se coloca na cultura de alguma maneira. Esse pensamento me parece muito potente porque há algo
que nutre o artista para que ele produza a sua obra de arte. Há algo que incomoda o artista, isso está no subjetivo. Se a gente reduz o pensamento da arte para a técnica e concorda que a técnica é o caminho para se transformar numa boa arte, se a gente pode chamar assim, a gente automaticamente pode eliminar boa parte desse subjetivo, uma boa parte dessa contestação. Outros autores que eu costumo pensar que trazem um pouco desse debate me ajudaram a construir um sistema. Eu gostaria de apresentar esse sistema aqui, para a gente seguir uma linha de raciocínio para esse debate. Bem, quando falamos de um ser humano, nós dizemos que ele está inserido numa cultura porque nós somos seres essencialmente sociais. Nós vivemos em sociedade e a nossa sociedade produz uma determinada cultura. Nesse diagrama, a cultura está com um S em vermelho, são culturas. Preciso enfatizar a questão da importância de pensar em culturas, porque nós não temos uma cultura apenas hegemônica. Seria muito difícil pensar em uma cultura humana. Apesar de termos características próprias por espécie, o que nos agrupa é muito maior do que só a espécie. Nós temos pensamentos, nós temos diálogos, nós temos percepções de mundo que criam novas culturas. Eu gosto muito de pensar por esse sentido para entender a pluralidade de culturas que a gente pode ter dentro de uma sociedade. Nós nos reconhecemos como brasileiros, mas não podemos dizer que essa cultura brasileira é hegemônica. Lembramos que temos, dentro dessa grande cultura, pequenas culturas sendo desenvolvidas e outras menores ainda dentro dessas novas culturas, pelos agrupamentos sociais. Gostaria de colocar essa questão de cultura de uma maneira bastante delicada e que merece ser explorada muito mais do que eu vou trazer nesse vídeo. Não vou conseguir trazer a dimensão que eu imagino que a cultura tenha na nossa vida. Mas eu posso começar explorando sobre a etimologia da palavra cultura, que está lá no latim. Ela vem de uma palavrinha que significa cultivar, cultivo agrícola. E é muito bonito pensar nisso, porque enquanto uma sociedade nós temos o interesse de um cultivo de algo abstrato que regra os nossos comportamentos, o nosso pensamento, o nosso falar, que regra a nossa atitude e o nosso convívio em sociedade. A cultura, ela traz todo um sistema de códigos que nós vamos nos comunicar, que nós vamos nos relacionar. O Freud foi um grande pensador da cultura. Ele é um autor que eu uso muito como referência para a minha vida, pelos estudos psicanalíticos que faço, mas também por esse olhar sensível do humano. Ele trazia esse pensamento desses códigos culturais. E quando a gente fala de expressões culturais, aí a gente começa a ver, através da arte, quais são os códigos de cultura, quais são os códigos de relacionamento que são trazidos dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada sociedade. As culturas, elas têm uma intencionalidade em você cultivar determinadas situações dentro dessa cultura. Há uma intencionalidade em manter uma cultura viva. E isso é muito interessante, porque vemos diversas culturas tentando conviver da melhor maneira possível e muitas vezes isso gera choque entre as culturas. Pois bem, pensando na cultura, a gente pode atrelar a ideia da estética. Estética também é uma outra palavra que tem um grande conceito. A gente pode pensar nela como uma área da filosofia, né, que estuda as funções do belo, como o belo se relaciona com os seres humanos. A estética que eu trago aqui para a gente pensar a questão da cultura, ela se apoia na ideia da estética kantiana, da estética schopenhaueriana, que são duas linhas que eu costumo estudar para tentar entender a estética. Mas eu gostaria também de resgatar a palavra dela na sua origem. Eu acredito que fazer esse movimento de entender essa palavra em sua origem mostra o quanto ela já se transformou pela dinâmica dialética da nossa cultura e já se encaixou em diversas outras áreas de interesse. Mas quando a gente olha aonde ela foi trazida, a gente consegue começar a ter um outro pensamento através daí. Baumgarten trouxe a ideia da estética no seu livro, tentando instaurar um pensamento, ou trazendo esse pensamento,
através do sentido de faculdade de sentir, que do grego vem de uma palavra chamada aístesis. Aístesis é uma palavra que traz esse conceito do entender o mundo através dos sentidos. Nós, enquanto seres humanos, e é uma coisa comum de nossa espécie, nós temos os sentidos para entender o mundo. Tato, olfato, visão, paladar. Nós podemos, através dos nossos sentidos, ou alguns sentidos disponíveis ali, tentar entender e caminhar entendendo de que maneira esse mundo vai impactar no nosso subjetivo. É como se a estética fosse uma ponte entre o mundo externo e o nosso subjetivo. Um outro autor que traz um pensamento muito interessante sobre isso é o Winnicott. Donald Winnicott, ele é psicanalista, é outro que eu sigo bastante também dos meus estudos em psicanálise. Ele fala sobre o bebê conhecendo o mundo, que toda a construção subjetiva dessa criança, deste bebê, ela vem através do psicossomático. Psicossomático. Psico, mente, soma, corpo. Algo que, através do corpo, registra no nosso subjetivo. Sendo prazeroso ou desprazeroso, a gente vai criar um conceito em cima daquilo. E olha como a estética é muito importante quando a gente fala de um indivíduo. Por quê? Se nós viemos ao mundo enquanto bebês e conhecendo algo que a gente não sabe nem o que a gente está fazendo aqui, através do soma, através do corpo, qual é a potência que tem isso para a vida adulta? Nós, enquanto adultos, continuamos com o mesmo sistema, nós continuamos tendo visão, olfato, paladar, tato, ou seja lá quais os sentidos que estiverem disponíveis, e a gente continua gerando significado dentro de uma cultura, através do que nós sentimos. Criando essa subjetividade através do psicossomático, através do que eu sinto com os meus sentidos, eu gosto ou não gosto, eu crio um conceito, eu crio uma subjetividade, enriquece a minha subjetividade, forma o meu pensamento, eu vou para a cultura. Quando a gente pensa em cultura, imagina, cada indivíduo com a sua subjetividade que foi construída pelo seu psicossomático, pela estética. E o grande desafio está nessa estética, agrupar um conjunto de sentidos, agrupar um conjunto de subjetividades que se comuniquem. E por isso nós temos diversas culturas. Isso é muito interessante de se pensar. O quanto a estética funda ou participa de uma maneira muito profunda da construção da nossa cultura. Se nós temos uma cultura fundada, e que de certa maneira se retroalimenta do convívio social, porque nós fundamos a cultura com a nossa subjetividade, a cultura também funda o que nós somos, porque a cultura também é uma super castradora. A gente também, pensando no Freud, entende os problemas que a cultura pode causar dentro da nossa subjetividade. Eu trago esse debate porque entender o quanto a cultura também nos molda e entender o quanto nós, enquanto subjetividade, também moldamos a cultura, coloca a arte em outro lugar. Coloca a arte apartada de um pensamento de somente técnica ou de somente execução de um labor que você vai trazer para a cultura para que ela seja apreciada. Tudo bem? Ela pode ser apreciada, mas a potência dessa subjetividade que foi construída através da estética, que está dentro de uma cultura, em que está em constante diálogo e conflito, porque é uma cultura castradora, e porque ela também, por outro lado, pode ser uma cultura fértil, onde certas ideias vão florescer, traz a arte como um grande sistema de debate com essa cultura. O meu subjetivo se comunica com essa cultura através da arte. Eu crio objetos estéticos, se a gente pode dizer assim, trazendo essa comunicação com o subjetivo de todos que participam dessa cultura. Muito interessante pensar por esse sentido, talvez, porque entendemos a pluralidade de linguagens visuais quando a gente fala sobre artes visuais. Nós temos muitos tipos de culturas visuais. A gente pode dizer uma expressão, por exemplo, o grafite.
é uma arte essencialmente urbana, que está arraigada em uma cultura. Ela não é uma arte executada simplesmente. Você não vai simplesmente e aprende grafite, aprende o spray, aprende as técnicas. A gente não está debatendo essa questão de técnica e de linguagem. A gente está debatendo qual é a estrutura onde isso é fundamentado. A gente pensa no grafite que está essencialmente ligado a uma cultura que tem as suas próprias necessidades, porque essa cultura é ligada a uma sociedade. E uma sociedade que é formada por indivíduos que têm características parecidas de pensamento. Muito bonito pensar por esse lado, o quanto a arte ela é reivindicadora também de um olhar para necessidades de uma sociedade. Isso é muito legal. Eu cito o grafite, mas eu posso citar outros. Por exemplo, o impressionismo. O impressionismo foi um movimento artístico, foi um grupo de artistas que não concordavam, e por aí a gente já começa a perceber qual é o ponto em comum que liga essas pessoas, com o sistema de belas artes na França. Eles não concordavam com o salão da França, eles não queriam pintar academicamente, eles queriam desenvolver uma pintura e eles tinham um pensamento baseado numa vontade, num incômodo de transformar através de uma linguagem artística e trazer o seu pensamento à tona. Portanto, muito mais do que técnica, a arte ela é constituinte do nosso ser. Eu quero trazer com esse pequeno sistema, bastante falho, é apenas um esboço de um pensamento, o quanto posicionar a arte enquanto técnica é bom, mas é pouco. É pouco porque eu posso aprender a pintar como um impressionista. Eu posso pegar um quadro de um impressionista e tentar entender como que Monet pintava e reproduzir, fazer milhões de cópias até que eu consiga chegar na técnica que o Monet queria e tal. Eu posso fazer isso, todos podemos. Todos nós que estudamos arte nos dedicamos, mas a grande questão é, isso não me faz um impressionista. Isso não me faz um impressionista porque não está no meu pensamento, não é minha cultura. Será que é o meu debate? Será que é o que eu estou querendo trazer para a minha cultura? Se eu não me fundo como um impressionista, como um cubista, qual é, no fim das contas, a questão estética que está dentro de mim, que é o motor da minha subjetividade para produzir um objeto artístico, para pintar, para escrever, para dançar, como a gente fala aqui de artes visuais, para fotografar, para desenhar? Eu acredito que olhar para o nosso subjetivo é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem. A estética e a arte, ela promove um caminho muito bonito para isso acontecer. É através de entender aquele objeto artístico e como ele funciona na cultura, também entender que ele foi produzido por uma subjetividade que está dentro de uma determinada cultura, que reivindica um pensamento. E olhar para a arte dessa maneira, espero eu, transforma o nosso entender artístico. Olhar para uma obra de Michelangelo, que é estonteante, no meu ver, mostra e posiciona em que momento da cultura ele está. E quando a gente estuda e entende um pouco sobre como esse desenvolvimento aconteceu, justifica aquelas escolhas estéticas, escolhas de linguagem que ele fez. Assim como olharmos para a história da arte, é uma delícia a gente tentar relacionar essas questões da expressão artística fluindo, não como técnica, mas como pensamento, tentar entender qual que é o nosso posicionamento em relação às artes visuais hoje em dia. Se eu sou artista e eu pinto por quê? Eu gostaria muito de encerrar esse vídeo com um poema da Cecília Meirelles. Cecília, uma das poetisas mais sensíveis que eu tive contato desde a minha infância com sua obra literária, ela traz um poema muito bonito chamado Motivo. A primeira linha do seu poema é: eu canto porque o instante existe. Eu acho muito poderoso esse pensamento do eu canto porque o instante existe. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com essa reflexão e dizer que a potência da arte ela é muito maior do que nós falarmos apenas de técnica. Acredito que olhar para esse lado da arte enquanto uma possibilidade de reflexão amplia os debates na educação, aonde eu pesquiso, amplia os debates na psicanálise, porque nós podemos olhar através da estética os afetos que afetam, no sentido de afetar, como diria Paulo Freire, as pessoas. Amplia dentro da própria arte.
porque resumir a arte em apenas técnica e execução acho que traz um panorama bastante difícil de se olhar, como se já não tivéssemos aplicativos o suficiente que imitam com uma perfeição uma pincelada de tinta a óleo. Acho que é um grande momento da gente pensar onde está o nosso pensamento. É um grande momento talvez de questionar aonde está o motor que me motiva a fazer arte, o motor que me motiva a investigar através das linguagens artísticas o meu pensamento e o que me constitui dentro da minha cultura.